Hoje eu quero dar continuidade ao tema que eu propus ontem sobre a internet. Ontem eu tentei discutir um pouquinho sobre a nova linguagem do mundo a partir do que eu chamo de cultura virtual, que abrange praticamente o mundo todo. O número de usuários aumenta a cada mês, a cada dia, né? Mas eu penso que é importante também a gente juntar isso com a questão do trabalho. E também o fato de que parece que as pessoas ainda não perceberam, ou uma quantidade grande de pessoas ainda não percebeu, que o grande volume de acessos à internet, sob vários pontos, sob vários ângulos, propicia também uma espécie de circulação de mercadorias de todo tipo. Não só ideias, mas também bens materiais e imateriais. Se nós observarmos um pouco, nós vamos perceber que, fundamentalmente, cada um de nós não tem mais tempo ocioso. Passamos boa parte do nosso tempo a serviço da internet, a serviço dos outros, de todos aqueles que nos chamam o tempo todo, daqueles que exigem de nós respostas rápidas, mas também dos nossos trabalhos, dos nossos empregos. Os nossos chefes, os nossos coordenadores, os supervisores, utilizam também as redes sociais para que haja mais produtividade e que os trabalhadores possam estar presentes no trabalho, mesmo não estando fisicamente presente neles. Não é? Por outro lado, isso mostra que nós estamos ligados, plugados, 24 horas por dia. A sociedade não descansa mais. A sociedade não consegue mais pregar o olho. Não é? As empresas mais valorizadas, né, as empresas em âmbito mundial mais valorizadas são aquelas que trabalham com tecnologia. Apple, Google, Microsoft são as empresas que detêm o maior capital, ou os maiores capitais. Elas atuam em diversos ramos, mas sobretudo atuam diretamente sobre as comunicações e sobre a produtividade dos trabalhadores. Jonathan Crary, que é um professor de arte e pesquisador, ele escreveu um livro em 2014, 24/7, ou seja, a questão do sono. Nós não pregamos mais o olho. 24 horas por 7 dias estamos a serviço da internet. Isso mostra também que nós não temos mais ociosidade, não é? E aí eu posso radicalizar um pouco mais e dizer, não há mais vagabundagem, porque agora o capitalismo ele consegue sugar de nós individualmente, em todos os tempos, sejam pessoas empregadas ou pessoas desempregadas, pessoas que têm trabalho, pessoas que trabalham de bico. Qualquer tipo de trabalhador hoje está conectado na internet. E praticamente 24 horas. E olha que no Brasil ainda, o custo dos serviços de internet são os mais altos da América Latina. Mais altos que a Argentina, mais altos que o Chile, o Uruguai. Mas o Brasil ocupa o segundo lugar, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp, o número de canais de YouTube que cresce vertiginosamente também no Brasil, também no mundo inteiro, como eu mostrei ontem.
Agora, nós trabalhamos para a internet. Ou porque, com a inteligência artificial que integra o nosso comportamento, ou porque as grandes empresas sabem mapear o nosso gosto, sabem mapear aonde vamos, o que comemos, o que compramos, quando estamos de férias, o que fazemos, quais são as nossas preferências políticas, quais são as nossas preferências ideológicas, quais são as nossas preferências estéticas, que religião nós seguimos, quais são as nossas concepções de mundo, que livros nós lemos, que conceitos temos a respeito das relações sociais. Então, há um mapeamento, e esse mapeamento é conduzido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso mostra que o mundo todo hoje está integrado praticamente de forma instantânea. Não só nós, usuários, mas também o sistema financeiro, os bancos, as bolsas de valores, as corporações, os governos. Todos nós estamos integrados e mesmo aqueles que aparentemente não trabalham, aqueles que não conseguem mais encontrar empregabilidade, os jovens, os adolescentes, estão praticamente atados, como eu, como você, como cada um de nós, atados a essa estrutura virtual. E essa estrutura virtual, ela não é simplesmente uma espécie de idealismo que alguém em algum momento pensou que nós poderíamos de fato encontrar o progresso, encontrar o conhecimento a partir das trocas virtuais e a partir dos encontros que ocorrem em todas as partes do mundo. Na verdade, o que ocorre conosco é que nós, fundamentalmente, trabalhamos sem perceber para o próprio sistema. Mas mesmo assim, a estrutura virtual também não consegue gerar aquilo que o capital mais precisa. Não é simplesmente o lucro, mas é a base de valorização daquilo que se produz. A base da valorização não é exatamente o lucro. O lucro é apenas uma parte desse processo. Mas vejam vocês que interessante. Como eu disse ontem, a população no mundo, a Organização Internacional do Trabalho tem alguns dados interessantes de 2018. A população mundial, o ano passado, atingiu 7 bilhões 593 milhões de seres humanos. O número de pessoas empregadas no mundo foi de 3 bilhões 310 milhões empregadas. Todo tipo. Gente com carteira assinada, gente sem carteira assinada, gente que vive de informalidade, enfim. A força de trabalho, ou seja, as pessoas que estavam em condições de trabalhar, estavam na ordem de 3 bilhões e meio de seres humanos. Ou seja, o número de pessoas fora do mercado de trabalho, pessoas também que não tinham ainda idade para trabalhar, pessoas que já estavam fora por algum motivo, pela idade ou
porque não conseguem, ou também, enfim. Chegou a 4 bilhões e 300 milhões de pessoas. Mas os usuários de internet, em janeiro, eu vou postar esse gráfico aqui para vocês poderem ter uma ideia. Em janeiro de 2018 já estava na casa de 4 bilhões. Ou seja, o número de usuários já tinha ultrapassado em janeiro de 2018 o número de empregados no mundo. Não é? O número de usuários era na ordem de 4 bilhões e 21 milhões de seres humanos, enquanto que o número de empregados, de pessoas em condições de trabalhar e que estavam trabalhando de uma forma ou de outra, 3 bilhões e 310 milhões. Ou seja, praticamente aí 670 milhões de pessoas a mais utilizando a internet e que também não estavam no mercado de trabalho. O que isso significa? Significa fundamentalmente que a humanidade agora praticamente trabalha para a própria internet. Não é? Os negócios são feitos pela internet, as decisões políticas são feitas pela internet, as decisões econômicas também são feitas pela internet, as decisões, os preços das ações, o preço das empresas e até o preço do trabalho é decidido pela internet. Então, há um número cada vez maior de pessoas ligadas na internet e que trabalham para a internet. Ou seja, não há mais ociosidade. Nós não podemos dizer mais que há vagabundos no mundo. Há aqueles que ainda não tiveram acesso, mas se nós levarmos em conta que esse número de 4 bilhões era de janeiro, e se nós somarmos mais, não digo 10%, mas que seja 7%, a gente já tem algo aí, mais uns 300 milhões mais ou menos, de pessoas em condições de acessar a internet. Então, fazendo uma estimativa um pouco pobre, né? Em dezembro de 2018 poderíamos contar com 4 bilhões e 300 milhões ou 4 bilhões e 350 milhões de trabalhadores virtuais. Enquanto o número de pessoas empregadas em 2018, no total, foi de 3 bilhões e 310 milhões. Esses números parecem que podem confundir a gente, mas não. O que significa dizer que a internet está absorvendo cada vez mais pessoas, porque todas as vezes que eu clico, seja lá no que for, no meu aplicativo, nas buscas que eu faço, nas redes sociais que eu atuo, nas comunicações entre pessoas, nas pesquisas, sejam elas de que caráter for, isso gera um valor constante de capital. E o ponto principal nisso tudo é o olho, como Jonathan Crary disse no livro 24/7. Por que o olho? Porque o olho escolhe, o olho procura, o olho decide, o olho varre. Por isso nós estamos numa sociedade da imagem. E a imagem não só fala, mas como a imagem produz, vende e compra. Então, nós precisamos ter clareza sobre isso. Hoje, não podemos dizer mais que existe um mundo de vagabundos. Qualquer pessoa que tem um celular,
um celular inteligente, um pequeno computador de bolso, né? Um tablet, um notebook, um computador de mesa. Todos nós estamos a serviço. Mas o mais interessante é que parece que isso não nos afeta. Somos afetados pelas ideias que circulam, pelas imagens que provocam em nós emoções, pelas imagens que podem provocar, sobretudo, um processo cognitivo extremamente precarizado. Somos capazes de tomar decisões e escolher líderes extremamente medíocres e imbecis exatamente por conta das imagens. Então, se por um lado parece que nós trabalhamos para um sistema e eu não preciso, inclusive, ter nenhum tipo de emprego. Eu posso ficar no meu quarto, na sala, na cozinha, na rua, na calçada, na praça, manuseando o meu celular esperto, o meu celular inteligente e trabalhando para essas empresas e enchendo a nuvem de dinheiro que não existe. É importante a gente pensar nisso. Vocês podem perceber nesse gráfico que eu disse a vocês que iria apresentar uma coisa muito interessante, né? Como eu havia dito para vocês. Vejam, começando pela barra da esquerda, né? A população em 2018 era de 7 bilhões, quase 7,6 bilhões. Né? A turma em condições de trabalhar era de 3,5 bilhões. No entanto, apenas 3 bilhões 310 milhões de pessoas foram empregadas. Significa dizer que a diferença é que 4 bilhões e 290 milhões de pessoas praticamente estavam sem trabalho ou então sem idade de trabalhar. Agora, a quinta barrinha, né, da esquerda para a direita mostra o número de usuários de internet. 4 bilhões e 210 milhões. Né? Ou seja, o número de usuários em 2018 já era maior do que o número em janeiro de 2018, já era maior do que o número de empregados. Se a gente for levar isso em conta, nós vamos perceber claramente que o mundo hoje cada vez mais trabalha para a internet e nós não temos mais sequer tempo, nem nas férias, nem à noite. O tempo todo nós estamos a serviço dessa estrutura virtual. Ou seja, somos empregados virtuais e fazemos um sistema rodar o tempo todo e se ampliar cada vez mais.